Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do nosso UBcast. Sim, agora nós temos um nome e hoje nós trouxemos, com muito prazer, um ex-aluno aqui do UB, Thiago Mena. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Yuri. Tudo bom? E a gente vai contar um pouco da história dele, um aluno que esteve com a gente semestre passado e como vários outros alunos que já passaram por aqui, e se você também é um desses que pensa em, de repente, mudar de carreira e está pensando na medicina, o Thiago, depois de 20 anos de término do ensino médio, ele voltou a estudar e teve um grande feito de ser aprovado em praticamente 6 meses, né, Thiago? Foi. De estudo, Depois de um semestre aqui eu consegui essa aprovação. graças a Deus, né? Inclusive, ele foi aprovado tanto na prova geral da Unicristos, quanto na prova de graduados, que é uma prova que acontece um pouquinho depois, certo? Mas, gente, sem mais delongas aí, certo? Queria só que o Thiago se apresentasse aqui, fala um pouquinho aí qual é a tua formação original, mais ou menos aí qual a tua idade, às vezes é um ponto importante para uma ou outra pessoa que está se achando velho, entre aspas, né? Então, vou passar a palavra só para tu dar uma apresentada rápida. Cara, então, medicina está sendo a minha terceira graduação, já sou formado em jornalismo e história, né? Fui fazendo as duas em paralelo, porque uma era de manhã e outra à noite. Acabou que a história demorou mais um pouquinho, porque já comecei a trabalhar e aí pegava as horas de aula, né? E aí depois que eu terminei essas duas graduações, eu fiz mestrado em comunicação na UFC, fiz doutorado em sociologia na UES. E sempre trabalhei na área, mais da parte de jornalismo mesmo. Depois foi que eu migrei para o ensino superior como professor universitário, que foi lá em Sobral, na universidade particular que tem lá, e já tem aqui em Fortaleza também. E aí entrei lá como professor universitário, depois de um ano eu assumi a coordenação do curso, porque teve mudança lá, eu acabei assumindo a coordenação do curso, e eu fiquei, né, como coordenador do curso de graduação em jornalismo lá até junho de 2023, que foi quando eu saí e vim me matricular aqui no B para começar a fazer o cursinho e preparar para o vestibular. Legal. Então, é uma trajetória longa aí, né? Sim, tem uma vida praticamente antes de ter entrado na medicina, né? E uma coisa que a gente até falou no episódio passado, que foi comigo e com o Arthur Santos, e que a gente sempre gosta de começar para a gente entender um pouco de quem era o Thiago na época do colégio, de quem foi o jovem Thiago, se era um cara estudioso, se não era um cara estudioso, Isso. se sempre foi um cara nos trinques, assim, um cara parece um... Conta pra gente assim tudo desde como era o Thiago, assim, aluninho, lá no fundamental, quais as matérias que tu gostava, como eram as tuas notas, vai. Cara, eu sempre fui um aluno, um bom aluno, não era o mais inteligente da sala, mas era um bom aluno, eu estava muito envolvido sempre com as atividades culturais, não à toa que eu fui caminhando muito forte na humanas, né? Assim, né? 2 graduações em humanas, as pós-graduações foram nessas áreas, então essas coisas de semana cultural, isso era muito forte para mim, eu gostava muito dessa parte. Legal. Né? E na minha época de ensino médio, é terrível essa coisa de minha época. Quanto tempo? Eu tava por lá também, relaxa. Existia um preconceito, pelo menos no colégio onde eu estudava, contra cursinho. Então, assim, era uma fala muito recorrente, uma coisa que eu até conversei em casa depois, que era isso assim, olha, era uma fala do coordenador, sempre dizia assim, não, vocês têm que passar direto do ensino médio, terceiro ano, não, fazer cursinho é a última coisa, né? Assim, nossa, que horrível. Então, eu passei o meu ensino médio muito com esse medo do cursinho. Eu preciso passar no terceiro ano, seja lá para o que for, mas eu preciso desse selo de qualidade, por assim dizer, né? Assim, tinha isso, né? Então, não sei se isso era em todos os colégios, mas o meu tinha esse discurso muito forte que eu me lembro até hoje, né? E foi uma das coisas que me fez uma certa resistência de me matricular no cursinho pela primeira vez, porque eu digo assim, poxa, mas eu vou fazer um cursinho? E eu tinha uma imagem muito negativa do que seria o cursinho, né? Mas aí depois eu comecei a pensar, mas se eu não fizer cursinho, que caminho eu vou ter, né? E aí, quando essa ideia de fazer medicina, ela voltou mais forte para mim, porque ela já existia lá no ensino médio. Então, só para eu me situar, quando tu estava no terceiro ano, tu já, assim, surgia a ideia de fazer medicina, mas esse certo preconceito de
tentar outra vez meio que freou um pouco isso? Foram algumas coisas que foram se somando nisso. Assim, tinha essa fala muito forte dos professores, da coordenação, de que assim, vocês precisam passar já no terceiro ano. E eu tinha uma questão pessoal de familiar que me empurrava para a pressa, né? Tipo assim, tem uma questão de doença na minha família que é muito presente, que em mim, graças a Deus, nunca se manifestou, mas, por exemplo, meu pai faleceu disso, que é a insuficiência renal. Então, se manifestava nos 20 e poucos anos. Entendi. Então, assim, tem primo meu que precisou já fazer transplante renal. Então, é uma coisa que... É uma loteria genética, que a gente brinca assim, é uma loteria, você vai ser sorteado e vai ter essa doença ou não. Entendi. E geralmente é nos 20 e poucos anos. Então isso apressou tu a ter que tomar a decisão. Isso, aí eu queria viver logo a universidade, vida, né? Porque assim, a pessoa vai fazer hemodiálise, como é que é? É 3 vezes por semana, 4 horas ligado na máquina. E eu acompanhava meu pai, eu tinha que levar ele lá no centro de hemodiálise, mesmo ele já tendo feito transplante, antes de eu nascer, depois de muitos anos ele teve rejeição crônica, então ele precisou voltar a fazer hemodiálise. E era mais ou menos nesse período do ensino médio. Então tinha que se dividir o tempo, mais ou menos nisso. Então eu via que, bem, se eu passar na faculdade e eu desenvolver essa doença, eu não vou poder terminar a faculdade nesse modelo, né? Porque eu vou precisar 3 vezes por semana, 4 horas do meu dia, eu preciso estar ali ligado na máquina. Entendi. E o pós-máquina é muito puxado, assim, você não consegue, você fica muito debilitado, né? É um tratamento muito debilitante. Engraçado, né? Escutar isso mostra que existem fatores muito maiores, às vezes, do que simplesmente eu não gostava de estudar, ou eu não sou capaz, né? Às vezes é uma situação de momento que você realmente precisa, às vezes, seguir uma opção, entre aspas, mais fácil, que seja mais imediata, assim, né? Mas, assim, fala um pouco, assim, no colégio, então, tu era um cara que, foi um bom aluno, muito envolvido mais na área de humanas, e eu acho que isso te levou, de repente, a fazer uma faculdade mais focada na área de humanas, é isso? Isso, e assim, eu tinha essa consciência de que era o vestibular mais difícil, né? Na época que eu terminei o ensino médio, eu acho que a Unifor tinha acabado de iniciar a turma de medicina. Nem tinha Unicris, né? Não tinha. Tinha a Unifor, que tinha iniciado com medicina, e fora isso tinha a UFC. A UES também ainda não tinha. A UES também não tinha? Não tinha, o curso da medicina da UES é até mais recente. É recente mesmo. E aí eu digo assim, bem, eu tenho a opção do vestibular tradicional da UFC, porque quando eu fiz foi em 2003, então o Enem, ele não era obrigatório, a UFC ainda não usava, não era nesse formato atual, a UFC não usava, você tinha que fazer o Enem, mas ele não contava ponto, porque ainda estava nas provas teste, né? Eu cheguei a fazer esse Enem de... Era uma prova que assim, você faz Enem, faço. E o que é que serve? Não sei, você só fazia. Você só fazia, ele não contava para pontuação para entrar na UFC tradicional, prova dificílima. Primeira e segunda fase, aquela lista de livros que você tinha que ler e tal. Então, assim, eu queria, né, porque acompanhava esses médicos, né, tratando do meu pai, de outras pessoas da família, era muito presente, né, ali no dia a dia, mesmo antes da hemodiálise, porque a pessoa transplantada precisa ficar nesse acompanhamento por conta do risco de rejeição, então você fica o resto da vida acompanhando o hospital. Mas eu digo assim, vai demorar, né, eu tinha essa consciência de que era uma coisa que ia demorar. Dar um pouco mais, e eu digo assim, e se eu chegar uns 22, 23 anos, e eu desenvolver a doença, vai parar ali, assim, o curso meio que, na minha cabeça, assim, eu vou parar o curso aqui porque eu não vou conseguir mais estar na faculdade. Entendi. Né? E era o que eu via, assim, com alguns primos, assim, teve a doença, assim, não tem como, tem que parar. Chegou a tua hora, basicamente. Você vai lá tratar, vai ficar fazendo hemodiálise até surgir um transplante, aquele negócio todo, e só depois você retoma. Então, eu queria viver logo a universidade, né? Então, quando eu consegui passar no jornalismo e na história, eu disse, eu vou, né? E no meio disso eu consegui terminar os cursos, consegui meus empregos, né? Os objetivos que eu ia tendo, assim, quero trabalhar com isso, então conseguia trabalhar com aquilo que eu queria. Então os objetivos que eu ia colocando, eu ia conseguindo alcançar. Só que alcançava e dizia assim, não, falta alguma coisa. Pronto, é isso que eu ia te perguntar agora. Qual foi o momento, assim, que tu se formou, né? Como tu disse, em jornalismo, depois em história, né? E tu chegou a exercer a profissão, né? Qual foi o momento que tu, caramba, eu não quero mais, eu quero dar uma pausa aqui nessas áreas e eu quero realmente
tentar o meu sonho desde lá atrás, que era a medicina. Em que momento tu percebeu isso? Queria fazer só uma adição à pergunta do Arthur. Houve um momento, ou foi uma soma de momentos que, aos poucos, se tornaram num grande momento que você, eu realmente preciso ir atrás? Tiveram vários momentos ao longo dessa trajetória profissional, mas só quando eu cheguei como professor universitário foi que eu entendi que poderia ser real. Por quê? Assim que eu me formei, eu fui ser repórter de vídeo, né? Trabalhar na TV Diário. Eu lembro que na época, no dia que eu fui fazer a entrevista de emprego, o diretor de jornalismo perguntou, cara, eu estou com 2 vagas, para jornalismo esportivo e policial. Policial eu não quis, porque os meus avós assistiam todo dia depois do almoço. Eu ia te chamar pro barra pesada. Era, tipo... Eu digo assim, cara, eu não quero isso não. Mas na época estava tendo os Jogos Olímpicos. E aí eu digo assim, então vou pro esporte, porque Jogos Olímpicos. Só que eu esqueci que eu estava onde? No Ceará. E no Ceará, programa esportivo fala de quê? Futebol. Fortaleza e Ceará só. Eu sei jogar bola? Não. Eu já tinha visto algum jogo de futebol? Tampouco. Nada. Primeira vez que eu entrei no Castelão para ver um jogo de futebol foi a trabalho. Como repórter, tinha que acompanhar o jogo. Massa. Mas eu não entendia nada. Porque eu estava no gramado, eu só vi muita gente correndo para um lado e para o outro, eu não entendi o que estava acontecendo ali. Qual é o objetivo do jogo, né? Daí eu digo assim, cara, como é que eu vou fazer essa matéria? E a torcida alucinada, aquele negócio todo, era Clássico Rei, e eu nunca tinha ido a um jogo de Fortaleza Ceará na vida. E a primeira vez que eu fui foi nesse negócio. Eu digo assim, gente, eu não sei o nome de jogador, não sei o nome de técnico, eu não sei o esquema tático, aquela numeração que eles colocam, até hoje eu não sei. Mas eu digo assim, meu Deus do céu. E aí foi bem sofrido, aí eu consegui ir mudando para uma editoria mais de cidade, para acompanhar o dia a dia. Mas eu digo assim, cara, mas não é isso, porque eu não estou plenamente feliz com isso. Vamos Você tentar... sente ali dentro que você não tá assim... Será que eu estou no canto certo, né? E não estava, definitivamente. E aí eu fui buscando outras áreas dentro do jornalismo. Fui para assessoria, aí na assessoria foi muito legal. Mas eu digo assim, cara, mas eu não estou satisfeito ainda com isso. Aí é que eu fui assim, não, pois eu vou fazer mestrado, porque aí eu tenho como ser professor universitário. Então eu digo assim, aí eu estou insatisfeito, né? Tinha esse sonho de ser médico, mas digo assim, pô, já passou o tempo disso, né? E o tempo foi passando, a doença não apareceu, eu digo assim, bem, então vamos para frente. Mas já passou, já estou vivendo minha vida, já estou com outros planos, não dá para, a essa altura, assim, vou parar tudo. Quando eu cheguei em Sobral para ser professor universitário, foi que eu comecei a ver que era possível, porque eu fui ter alunos muito mais velhos do que eu. Né? Mesmo eu sendo professor. Então, aluno cabeça branca, já avô. Foi, aí eu tive esse insight, eu disse, poxa, esse cara, ele já é avô. E ele era um cara que era radialista, né? Já trabalhava como radialista, trabalhava a vida toda como radialista, mas queria ter o diploma de jornalista. Legal. Né? E aí eu até fiquei assim, admirado, porque algumas profissões não é obrigatório o diploma para você exercer, tipo administrador, jornalismo, é o caso de jornalismo. Professor. Professor precisa. Para quem não sabe, rede pública, né? Rede particular, é porque não na necessariamente. Constituição tem dizendo que você tem que ter um alto grau do saber para dar aula. Mas isso só nas instituições privadas. Privado. Exato. Nas públicas tem que estar lá a licenciatura. Tem que ter licenciatura. Mas, assim, me admirei disso. Né? Poxa, ele já é um profissional da comunicação, ele já tem um programa de rádio dele lá em Sobral há muitos anos, já é uma figura conhecida, mas ele quis ter o diploma, assim, massa. Então, vamos aqui ser professor desse cara. E aí eu comecei a ver que nos outros cursos era muito comum ter pessoas que estavam lá atrás da segunda graduação. E os meus próprios colegas de trabalho também, mesmo, estavam naquela universidade fazendo outro curso, né? Então, tinha os professores do serviço social, estavam fazendo faculdade de Direito, de Psicologia. Então, eu comecei a ver que as pessoas ao meu redor, elas estavam fazendo isso. E o próprio público da universidade mudou muito do que era a minha lembrança enquanto primeira universidade, primeiro curso. Aí eu digo assim, pô, cara, então não é bem assim mais, né? E comecei a ver como o relato deles mesmo, né? Assim, eu não falava que tinha a ideia de fazer, era uma coisa que eu guardava para mim. Ainda tinha essa coisa um pouco da vergonha, de dizer assim, quero, né? Passa a ideia que você está frustrado. Isso, passa uma ideia de frustrado, passa uma ideia de que, você não deu certo nessa profissão. Eu digo assim, não, cara, assim, tudo que eu fui tentando dentro da profissão, lógico, assim, algumas coisas dão certo, outras não, mas em linhas gerais foi dando tudo muito certo, né? Assim, trabalhar na área específica, depois assumir
a universidade, ir para cargo de gestão, como eu estava lá. Então, isso fazia muito parte do meu dia a dia mesmo. É porque quer queira, quer não, tu tinha uma carreira bem sucedida na tua área, né? Tinha. Mas no teu coração, lá no fundo, tu sabia que... Sabia que não era exatamente aquilo. Sim. Sempre estava faltando alguma coisa. Dizia assim, cara, tá faltando agora o doutorado, porque assim, tem os professores aqui que são doutores, isso vai ser massa quando eu tiver o doutorado. Pá, consegui o doutorado. Terminei até muito rápido, geralmente doutorados são 4 anos, eu terminei em 2 anos e meio. Consegui acelerar bastante, cumprir as disciplinas obrigatórias. Assim, foi uma loucura, porque o doutorado era aqui em Fortaleza, eu já estava lá em Sobral, então tinha que ficar nesse bate-volta no meio da semana. Mas deu certo. Mas quando eu vi que eu ainda estava insatisfeito e eu tinha esses exemplos ao meu redor o tempo todo, assim, que era possível, eu digo assim, vou então me atrever a estudar para medicina. Só que eu não vou dizer isso para ninguém. Eu vou fazer um curso online, né, vou me dobrar o cursinho, vou encarar esse fantasma antigo que ainda, né, me azucrinava. Tu lembra o dia que tu bateu o martelo assim, eu vou tentar? Cara, o dia primeiro exato, vestibular, o dia exato não, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fiz o vestibular para medicina, que foi na Unicristos, foi o de 2021. 2021. Um pouquinho depois da pandemia. Um pouquinho depois da pandemia. Aí eu digo assim, cara, vou fazer, vou me matricular. Aí vi no YouTube recomendações de cursinhos online, assim, uma coisa bem assim. Aí fui ver. Bem genérico. Assim, bem genérico. Focado na Unicristos. É tipo cursinho para medicina. Cursinho para medicina, ponto. E aí fui ver o que é que a pessoa estava falando no YouTube sobre quais eram os cursinhos que tinham. Aí peguei e me matriculei num desses cursinhos. Não é AD assim, né? Do EAD, né? Nacional. Aí, beleza, tinha a plataforma e tudo, continuei trabalhando normal e nas horas livres eu estudava ali. Aí digo assim, cara, vou aprender. Ah, tá ótimo, tô lembrando aqui das coisas e tal, perfeito. Fui lá, vim aqui fazer a prova da Unicristos. Eu me lembro que foi até na Dom Luiz. Sim. Foi na Dom Luiz. Tu lembra se foi o de fevereiro, que tava tendo uma época meio de eleição? A eleição foi colocada para depois, por causa da pandemia. Ou fazendo a prova, passando os carros de eleição. E tendo o comitê de um dos candidatos. Era pertinho. Exatamente, fazendo. Eu lembro que eu estava lá e tendo um barulho e tal, mas só um comentário mesmo. Cara, foi nesse daí. E aí, quando eu comecei a fazer a prova, eu não me esqueço dessa questão. Assim, tinha a questão de raciocínio lógico, que era o negócio vai, e aí pode ser tantos para um, tantos para outro, não sei o quê. E eu digo, puxa vida, como é que é isso aqui? E eu perdi um tempo desgraçado naquilo ali e não consegui fazer a questão. Assim, vamos para frente. Aí tinha uma lá, essa de física, era terrível, que era gravitação universal. Eu digo assim, que questão é essa? eu olhei para a questão e digo assim, como é que eu vou fazer? Qual que é a gravidade aqui desse negócio? É que entrava e pedisse a gravidade diminuir? Não, era a questão de lei das áreas. Essa prova de lei das áreas. Era, Pergunta, em 3 meses ele anda isso aqui, Ele em 6 anda- meses ele anda isso aqui, né? Eu lembro dessa prova. E eu digo assim, cara, sei nem pra onde é que vai isso aqui. Eu acho que meu lugar é o jornalismo mesmo, né? Eu acho que... Porque a de essa humanas aventura foi aqui uma no- maravilha, né? Se fui fazendo. É porque quando você entra nesses cursos EAD, eles dão muito o geralzão, né? Eles não lhe preparam ali especificamente. Eles dão o geralzão da matemática, o geralzão da física, mas não é aquilo... Aí eu fiquei assim, cara, como é que eu vou fazer para poder passar? Aí, como essa coisa de eu procurar cursos EAD, de repente apareceu nas redes sociais muita oferta de cursos EAD. E apareceu um que era daqui de Fortaleza. Eu digo assim, pois pronto, agora vai dar certo. Aí me matriculei e ainda não tinha contado, já casado e tudo, assim, não contei nem em casa que eu estava pensando em fazer isso. Contei porque chegou lá em casa uma caixa imensa, cheia de apostila. Aí teve que contar. Né? Aí me liga, né? Meu marido me liga assim, chegou aqui uma caixa imensa aqui do colégio e uns livros aqui. O que é isso aqui? Não se preocupe, chegando em casa eu lhe explico. E aí é que eu fui dizer, não, é um desejo antigo e tudo, e eu tô pensando em fazer esse vestibular. E aí foi que eu peguei, assim, os materiais e comecei a ler. Eu digo assim, nossa senhora, isso aqui eu não vou saber não. Mas tentei ainda, fiz o próximo vestibular e realmente não passei. E aí, né, conversando com o André, meu marido, ele começou a falar assim, olha, vou lhe dizer pela minha experiência, você só vai conseguir passar se você realmente se dedicar a isso daí. Não vai ser estudando 1 hora ou 2 por dia que você vai conseguir. Fazendo aqui só um parêntese, né? O teu marido já é médico, então ele passou pela situação que tu estava querendo. Então
ele tinha ideia mais ou menos do que exatamente tu iria passar um pouquinho mais na frente. Né? Isso, assim, ele, né, pela experiência dele, ele sabe assim, olha, eu passei, mas quando eu passei realmente era uma carga horária... Sofri um bocado, né? Sofreu um bocado, né? E ele, para mim, é um exemplo porque quando ele passou, ele fez o vestibular bem tradicional ainda, que tinha que viajar para fazer os diferentes vestibulares, né? E ele fez, quando ele passou em 4 federais. Então, ele Pouco inteligente, né? pouco inteligente. Isso aí ele passou de primeira. E conseguiu e foi cursar e foi esse movimento todo. Eu disse assim, mas eu não estudava 1 hora, 2 por dia. Assim, eu tinha 1 hora por dia de lazer para fazer uma coisa que eu queria, o resto era estudando. E dando gás, né? E aí eu digo assim, então você tem que sair do trabalho e se dedicar a isso. Aí eu fui, pois eu vou amadurecer a ideia disso aí, porque também você chegar e dizer assim, pronto, pois eu não vou mais trabalhar, eu vou só estudar e eu vou estudar onde, né? Então, quando eu, depois de muita conversa em casa e depois de muito pensar que eu ia tomar essa decisão, aí eu comecei a rodar em Fortaleza para conhecer os cursinhos, né? Atrás de uma coisa mais focada, né? Isso aqui se colocando no tempo 2023.1. Essa procura mais forte foi nesse momento. Isso, assim, de ir até o local e conhecer, né? Porque no vestibular de 2022.2, aí foi que, por exemplo, eu fui fazer a prova da Unicristo, já foi no Parque Ecológico, aí eu vi a galera do B com a blusa preta, o cartaz, e eu digo, cara, esse cursinho eu não conheço. Os Red Bull. As coisas de Red Bull. E aí eu fui procurar, né, para poder ter informação e tudo, e disse assim, vi aqui, aí eu vou atrás de saber de pessoas quem era. Peguei referência muito porque muitos alunos, que o André é professor lá na Unicristo, né, e aí eu falei assim, meu filho, eu tô vendo esse cursinho aqui, mas eu não conheço, é porque eu vi lá. Aí ele, vou perguntar para saber se algum professor conhece e tudo. E aí, na verdade, quem foi dar a indicação foram alunos deles, que tinham sido alunos aqui. Metade dos alunos nossos... É a nossa filial, o Parque Ecológico, a famosa Unicristo. Né? Assim, pelo menos nos últimos 2 anos e meio aí, mais de 50% tem sido daqui. Né? E não é diferente na tua turma? E não é diferente na minha turma. Mas aí foi em 2023.1 que eu comecei assim, não, eu vou conhecer os lugares, né? Então, fui conhecer diversos cursinhos e eu ia começar, minha ideia era começar no meio do ano, como de fato eu fiz. Então, alguns já caíam por terra porque eram anuais, né? Ou se podiam acontecer, eles aconteciam muito longe de onde eu moro. Normalmente esses anuais não focam nas particulares. Esses anuais Não, eles foram bem claros comigo. Assim, olha, a gente vai preparar para o S e Enem e de tabela você acaba se preparando para essas. Mas a gente não tem prova nesse estilo, não vai ter nada simulado, não é? Isso aí vai ser por sua conta. E aí, como o André me trouxe essa referência do B, porque os alunos tinham... É onde você queria entrar, e era onde eu queria entrar. Aí eu vim aqui para conhecer. Eu comecei a conversar no Instagram, né? Mandei mensagem e tudo. Aí eu digo assim, cara, mas eu vou lá para conhecer o prédio, saber onde é que é e tudo, né? E aí vim, gostei, digo assim, pô, vai ser aqui mesmo. Cara, assim, é interessante perceber porque, até para quem está assistindo, né? É muito comum, e isso eu sempre falo para o pessoal que está chegando no cursinho, que às vezes é de segunda graduação. Eu acho que o fator mais importante para quem está voltando a estudar não é nem o que você vai fazer, mas é quem erra menos. Quem não foi para um cursinho avulso, ou quem não passou 1 ano tentando estudar sozinho e tal. Tu concorda com essa visão de um dos fatores do teu sucesso de 2023.2 para 2024 é que tu conseguiu fazer uma escolha assertiva que fez tu errar menos do que outra pessoa, talvez, que tenha... vou para lá, depois vou para cá, depois vou tentar esse curso e tal. Foi ter encontrado realmente uma coisa que se encaixou com o que tu precisava. É muito como vocês falavam em sala de aula, né? Você precisa saber fazer a prova. Assim, é controlar esse tempo de prova e saber fazer aquela prova. Reconhecer rápido se aquela é uma questão que você vai conseguir fazer ou se você vai conseguir fazer, mas vai demandar mais tempo e administrar esse tempo, né? Então, quando eu cheguei aqui, em julho, que as aulas tinham começado da segunda metade de julho, né, mais ou menos, foi na segunda quinzena. 17 de julho. 17 de julho, pronto. Estava chegando de viagem,
saí do trabalho, né, fiz aquele negócio, saí tudo e a gente foi fazer uma viagem. Pô, depois da viagem, assim, eu vou focar porque ele não vai ter, né? Então marca essa separação, beleza. E aí, o pessoal era um ritmo muito rápido. Eu digo assim, nossa, eu chegava em casa e dizia assim, olha, eu não sei como é que aquele pessoal ainda não passou nesse vestibular. Porque o pessoal daqui que tu disse? O pessoal daqui, porque eu digo assim, vocês davam o conteúdo da aula hoje, beleza. Aí tinha aquelas questões para serem resolvidas. No dia seguinte, o pessoal estava pedindo TD. Eu digo, caralho, o pessoal já terminou aquelas questões. Eu ainda estou nessas questões. Manda lista extra, manda lista extra. Como é que esse pessoal terminou esse negócio? Já está fazendo Pronto, lista extra? era isso que eu ia te perguntar agora. Tipo, quando tu voltou, né? Como é que foi? Tudo do zero de novo. Tô aqui há 20 anos sem estudar. Tudo do zero e vendo essa galera muito rápida. Como foi pra ti? Tu ligava pra isso? Olha, no começo foi... Tu descreveu uma das perguntas que a gente ia te fazer, que é exatamente como foi começar do zero e ver tipo, pessoal novinho lá, 17 anos, manda lista e tal. Foi um pouco desesperador no começo. Assim, ó, o primeiro mês eu digo assim, rapaz, eu não sei nem como é que esse pessoal ainda não passou, porque se eles estão conseguindo fazer essas questões tão rápido, né, e já estão pedindo mais, eu digo assim, já era para ter passado tudinho. Porque eu passava assim à tarde em uma questão, eu digo assim, eu vou conseguir resolver essa questão aqui. Aí não conseguia. E eu digo assim, nossa senhora. E aí um dia, eu estava saindo de casa e o André chegando, assim, na porta da apartamento, o que foi que aconteceu? Eu disse, nada, eu vou só aqui correr. Eu detesto correr, mas eu fui correr. Estou precisando correr. Aí fui corri, cheguei lá no Mercado dos Peixes. Só que nesse dia eu não levei celular, não levei carteira, não levei nada. Fiquei morto de cansado desse Mercado dos Peixes. Eu digo assim, pronto, agora para voltar para casa? Porque eu não trouxe celular para poder ligar para vir me buscar, não estou com carteira para poder pegar um táxi, vou ter que voltar no quarto, eu não cheguei em casa nesse dia. Eu tive que voltar, tudinho. Mas eu estava assim, tão aflito, porque eu digo assim, minha Nossa Senhora, as pessoas estão indo muito rápido, eu não estou conseguindo fazer essa lista de questões que é da aula. Que é normal, tu estava... Que é normal, mas assim... Você se sente mal naturalmente. Não tem como você não se sentir mal ali, né? E aí eu digo assim... E aí eu pegava, muitas vezes assim, vou pegar aqui a resolução das questões que tinha atrás, né, ali no QR Code, para poder ver por que eu não acertava. Só que a pessoa que fez, botou assim, do A para o B, mas do A para o B tinha um abismo de coisa. Eu digo, como... A resolução, é óbvio que isso vira isso, né? Então... E eu digo assim, como que isso se transformou nisso aqui? Assim, cadê o resto do passo a passo? E aí, nisso, né, o André sempre estava muito ali comigo e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente ver alguma aula a mais para poder você resolver essas questões mais básicas. E aí, acho que na época vocês tinham falado que faziam, né? De matemática básica, e aí tu começou a ter acompanhamento comigo. Isso. Né? E foi, acho que, um grande catalisador para ti. Porque você lembra que assim, eu tinha muita dificuldade na questão mais básica, realmente eu me enganchava até na operação matemática mais básica. Eu acho que é importante esse teu relato, porque a gente tem muita gente esse semestre, principalmente, que acha que eu esqueci a matéria, vou logo para as mais difíceis. E não se toca que você tem que começar pelo básico. Para você chegar numa questão difícil, você tem que fazer as bases. Não, é perda de tempo. Não é. Você tem que ter uma base boa. Depois de criar essa base sólida, começar a subir o nível. Não adianta, vou logo fazer aqui uma questão mais difícil de soluções, porque na prova vai cair a mais difícil. Eu acho que a gente, como professor, até tem que influenciar. Não, comece pelo fácil, garante o fácil. Depois você começa a pensar nos mais difíceis. Isso. Que foi muito divisão, assim, de número quebrado. Eu digo assim, cara, eu ficava... Como que saía daquilo? Porque você acaba depois indo muito na calculadora, né? Ali do celular. Sim, total. Esse, inclusive, é um erro grande. O pessoal não sabe fazer a conta, mas está usando a calculadora. Por exemplo, faz aí 2 sobre 3. 2 sobre 3 na calculadora. Agora faz no papel. Não sei. Né? Só, assim, fazer um parênteses, né? O Thiago começou a fazer o acompanhamento comigo. Aquela nossa primeira aula, né? De somar frações, multiplicar um número decimal por outro. E eu lembro que ele demorava assim, a aula inteira para fazer 2 questões, entendeu? O que é natural, certo? O que eu não estou fazendo uma crítica. É natural, porque tu estava voltando, depois de 20 anos, a se deparar com aquele tipo de questão. Isso, e não fazia parte do meu dia a dia. Certeza. Tantos números, assim. Ainda mais do que era de humano. Nunca fez. Mas foi isso, assim. E aí, com esse acompanhamento, aí eu fui vendo que, assim... vai saindo, assim, porque eu disse, eu tô errando no básico. Quando eu consegui resolver o básico, minimamente, aí eu fui indo
para as outras etapas, né? E fui avançando, né? Mas o tempo, realmente, ele acaba sendo um obstáculo muito grande. Não só pelo tempo de distância que eu passei do ensino médio, mas o tempo que se tem para esses vestibulares específicos. Porque eu lembro que a gente começou em... 3 meses, né, basicamente? Outubro foi a primeira aplicação. Eu digo assim, quando eu vi, eu digo assim, nossa senhora, quando eu estava lá, vai minha época de novo, mas era no final do semestre, a pessoa tinha de fato ali 6 meses, né? A gente quer corrida. E é bem corrido, então... Basicamente 3 meses, né? 3 meses e meio, alguma coisa do tipo. Tiago, a partir desse momento que tu começou a sentir, né, que foi fluindo mais, eu quero saber assim de ti mais como é que era a tua rotina de estudo, tipo assim, tu estudava quantas horas por dia? Quero saber também, tipo, quais matérias tu achava mais difícil, quais tu achava mais fácil. Me conta um pouco de como foi quando tu pegou no ritmo, assim, sabe? E aproveita e fala em que momento tu percebeu que, tipo, caramba, não é tão difícil assim quanto eu tava achando há um mês atrás, sei lá, alguma coisa do tipo. Pronto, o primeiro mês foi esse caos, por assim dizer, porque é aquela coisa de você se chocar com essa nova realidade. Então, assim, eu me acostumei muito de estar naquele espaço como professor e das pessoas estarem ali me ouvindo, porque mesmo como coordenador, às vezes eu precisava estar em sala de aula. E aí eu tive que voltar para a cadeira de estudante, né? Porque era estudante no mestrado e doutorado, mas era outra relação, assim, não tinha essa de você ficar só escutando e tentando aprender. Então, eu tive que entender que eu tinha que ter esse trabalho de humildade, de saber que eu ia ter que aprender aqueles conteúdos. Principalmente com os conteúdos que eu me formei, por exemplo, História. Né? Eu sou formado em História, né? Eu fiz um bom curso de graduação em História. E eu fiquei assim, não, eu vou assistir a aula de História. Porque alguma coisa deve ter atualizado, e de fato mudou. Né? Até eu me lembro demais dessa aula do George, ele falando dos primeiros mapas do Brasil. Eu digo assim, rapaz, quando eu estudei isso daí, as capitanias hereditárias, elas eram todas deitadinhas assim. Agora elas estão tudo em pezinho. Na minha época era assim também. Aí ele horizontal, mostrou, né? Horizontal. porra, agora tá tudo em pé. Tá tudo vertical. E eu digo assim, George, mas assim, lá na UES a gente estudou. Pois é, mas descobriram um mapa e agora as apostilas estão trazendo todas elas desse jeito. Eu digo assim, pois tá aí. Caramba! A importância de estar em sala, né? Eu acho que o grande... Essa crítica não é nem para o cara que está começando, é para o cara veterano. O cara que está 2, 3 anos no cursinho, ele acha que ele não tem mais para que estar em sala de aula. Eu vou ficar aqui só estudando porque não tem nada para me acrescentar na aula. Eu acho que esse trabalho de humildade, ele é super importante para você captar coisas que naturalmente você não sabe. Tipo, às vezes um detalhe. Se ele estiver na prova, tu, caramba, naquela aula eu ouvi aquilo, matou. Porque era uma coisa que eu fiquei assim, por mais que eu não vá estudar os conteúdos de humano em casa, eu não vou usar a minha carga horária de estudo em casa para humanas, mas já que eu não vou estudar em casa humanas, em sala de aula eu vou estar ali presente. Então, português, literatura, história, geografia, eu vou estar aqui, porque eles vão me trazer alguma coisa que vai estar lá na prova e vou precisar saber. Até porque história da arte era uma coisa muito presente na minha formação, e até por gosto. Mas quando cai numa prova, é diferente. Até porque quando você estuda a história da arte, não tem uma pergunta fechada objetiva, mas no vestibular ela é fechada e objetiva e você não pode discutir muito, senão você vai errar. Né? E uma questão te deixa fora. Então, eu digo assim, não, vou estudar as humanas em sala de aula, vou usar esse tempo para a sala de aula, já que eu já tenho uma base muito boa disso e nunca larguei disso. E as exatas eu vou reforçar em casa. Aí o que foi que aconteceu? Eu passava a tarde todinha numa questão, né? Naquela loucura, porque eu digo assim, como que eu vou para outra se eu não acertei essa? Quando eu passei desse acompanhamento com o acompanhamento individual contigo, aí veio também a mentoria, né? E a Bia veio explicando assim, ó, você vai ter que cronometrar o tempo de estudo. Então, 1 hora para essa disciplina, deu aquele tempo, por mais que eu não tenha terminado de resolver as Quem questões... foi que fez a mentoria contigo? A Luísa, desculpa. Aí a Luísa falou assim, Tiago, é o seguinte, tá aqui o conteúdo que você viu hoje, beleza, pois você vai ter que fazer as questões do conteúdo de hoje, quando você chegar em casa. Você vai cronometrar o tempo. A gente começou deixando 1 hora para cada disciplina, depois eu fui conseguindo reduzir até chegar meia hora em cada disciplina. Legal, cara. Bati o tempo, eu digo assim, independente de terminado ou não, vou para a próxima, porque ela disse, você precisa de ritmo.
Senão você vai aprender muito uma coisa Pouco outra. e pouco ou nenhuma da outra. E aí, na prova, você tem que pulverizar esses acertos, né? Não vai ficar tudo em uma questão, né? Então, a Luísa me ajudou muito nisso de eu otimizar esse tempo, porque também não é só estudar, é saber estudar, porque o dia acaba, né? Assim, e eu preciso... Cara, isso que tu tá falando mostra na minha opinião, uma grande vantagem que um cara mais maduro, se a gente pode dizer maduro, para não dizer que já tem uma idade a mais, um cara mais maduro tem perto de um cara de 17, 18 anos. Ele sabe aprender, ele tem a humildade para tentar procurar como estudar, o que estudar melhor, como estudar melhor. E muitas vezes o aluno que tem 17, 18 anos, ele está só estudando o que ele gosta, ele não tem muita organização. Eu acho que todos esses aspectos que tu está citando mostram que um acompanhamento mais próximo, um olhar de uma pessoa profissional, ou que já passou pelo que passou, como o caso da Luísa, o meu olhar mais profissional de saber o que cai mais, o que precisa realmente aprender, fez uma abreviação aí absurda no teu tempo de preparação, com certeza. Né? E otimizou esse tempo. Eu né? acho que o grande ponto, desde a tua trajetória, desde pequeno, assim, é a tua disciplina. E eu vejo pela tua fala que se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. E eu acho que a disciplina é um ponto importante até para alunos veteranos nossos. Porque, assim, às vezes o cara, não, eu já sei essa matéria, eu não vou me disciplinar e estudar ela porque eu já sei. Ou então eu vou estudar só ela só porque eu só gosto dela, né? Então era disciplinar, não, vou ter que fazer e pronto. É tipo assim, eu vou pra academia não é porque eu gosto, é porque isso aqui faz bem pra minha saúde. Então, acho que a disciplina é o grande ponto-chave aí da tua trajetória, talvez, né? Pelo que eu... Mas com certeza, porque você é você e você mesmo, assim. E as pessoas dizem assim, é um vestibular concorrido? É um vestibular concorrido, mas você concorre com você mesmo, se você pensar friamente. Né? Assim, você tem que conseguir fazer essa carga horária de estudo todo dia. Né? Sim, com certeza. Não adianta você estudar um dia 6 horas, fora as 4 horas e pouco aqui do curso, e no outro dia você não estudar nada. Você tem que ter essa constância. E, Tiago, tu estava ali há 20 anos afastado, basicamente, né, desses estudos do ensino médio e tudo. Tu, em 3 meses, conseguiu tua aprovação. Tu lembra, quando tu viu teu nome na lista, o que é que tu sentiu, como é que Foi uma alegria muito grande, porque eu tinha calculado que ia demorar de 2 a 3 anos para ser aprovado. Eu já tinha botado esse plano na minha Demorou só cabeça. 3 meses. 3 meses. Isso é impressionante, isso é impressionante. Porque eu fiquei assim, eu vi pelo conteúdo que eu tinha visto nos cursinhos online e meu péssimo desempenho nas provas, né? Porque, assim, eu tô passando só na calçada mesmo, né? Assim, tá difícil. Então eu digo assim, acho que vai demorar aí uns 2 a 3 anos para eu conseguir entender esse conteúdo e ser aprovado, né? Então, foi uma alegria muito grande, assim, poder falar e passei, estou aqui. Porque, querendo ou não, quando você chega e você diz assim, olha, eu não vou mais seguir essa carreira profissional, vem toda aquela fala assim, você é louco, você vai desistir desse trabalho, né? Você já tinha a gente comprou uma casa em Sobral, a casa tá lá ainda, né? A vida estava já meio que toda construída. E aí você fazer esse realinhamento, assim, ninguém olha para dizer assim, massa, vá lá. Assim, todo mundo olha com aquela desconfiança, assim, será? Será que não, né? Depois que passa, não. Nossa, que massa. Sempre acreditei em você. Né? Sempre acreditei. Mas até passar, não, então é uma pressão que, né, você tira ali dos ombros, bota outras, né, depois que você entra no curso. Mas é uma pressão mais leve. Mas é mais leve. Mas, assim, foi uma alegria muito grande ver essa aprovação e essa aprovação dupla, né? Porque eu digo assim, poxa, eu consegui no geral e no de graduados, né? Porque eu digo assim, cara, vai ser... E não sei nas outras edições, mas nessa foi um dia seguidos, né? Num dia foi a geral, no dia seguinte foi a de graduados. E aí não deu nem para respirar muito e vamos aqui fazer a prova. Mas foi uma alegria, nossa. E, Tiago, a gente partindo aqui agora para o final desse bate-papo, eu queria te convidar a mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente, porque a gente tem muitos alunos aluno que já passou há muito tempo, já fez alguma outra graduação, já está há mais de 10, 15, até 20 anos, que era o teu caso, fora do ensino médio, e que às vezes ele se encontra desmotivado de tipo, eu já sou muito velho. Mas eu na minha opinião, penso assim, vamos supor que eu seja um cara de 30 anos. Daqui 6 anos eu vou ter 36. Eu vou ter 36 sem ser o médico ou 36 sendo médico. Vamos dizer que a graduação dure uns 6, 7 anos, né?
É uma opção que se você tomar logo, você vai passar os 6 anos, você tendo tomado ela ou não, né? Então, quanto antes você tomar ela... Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, de tipo, para esse pessoal que tá receoso, não vou mudar porque eu já não tenho mais idade para isso, tá com medo de mudar de carreira, mas que sente ali no coração que você quer, mas fica reprimindo essa vontade. Passa uma mensagem, fica à vontade para falar. O que eu digo é assim, transforme o sonho em plano. Né? Por enquanto que ele for sonho, ele vai ser só um sonho ali, que você pode sonhar acordado e não vai fazer muita coisa. Transforme ele em plano, coloca objetivamente assim, é isso que você quer? Massa. Pois se organize no sentido de assim, eu vou conseguir superar a descrença de muita gente, né? Eu vou ter que superar essa dificuldade de estar com pessoas de idades diferentes no dia a dia, de ser aluno de professores até mais jovens do que eu, mas eu vou precisar ter essa humildade e essa segurança, essa certeza de que é isso que eu quero para a minha vida. Você precisa de uma determinação muito forte, né? Tem que ser um objetivo, tem que ser um plano, tem que ser uma meta, você tem que transformar o sonho nisso, né? E saber que você precisa de ajuda, você não vai conseguir chegar muito longe sozinho. Então, tem alguém na sua família que sirva de apoio para você, seja lá ou um amigo, seja lá quem for, porque vai precisar desse apoio emocional mesmo, e o apoio técnico de você procurar, porque, por exemplo, eu não sabia que eu ficava nervoso quando fazia prova. Eu fui ter consciência de que eu ficava nervoso quando fazia prova fazendo os simulados. Verdade. Porque eu digo assim, quando eu fazia a prova, o vestibular por si só, eu disse, não, algumas coisas eu sei, muitas outras eu não sei, mas era incrível porque eu não conseguia ter consciência que eu ficava nervoso. Sim. Eu esqueci, acho que passado o trauma da prova, eu esqueci. Eu acho que aí é o famoso, a ignorância é uma dádiva. Quando você não sabe de nada, você... Mas como aqui era não fica todo nervoso. sábado tinha o simulado, então todo sábado eu estava diante daquela situação. Eu digo assim, realmente eu fico nervoso com prova. Então eu preciso encontrar uma forma de resolver esse meu nervosismo. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo o simulado aqui, eu saí, fui lá para a esquina tomar um café com tapioca para ver se eu me acalmava um pouquinho e voltava para terminar. E aí eu digo assim, cara, eu fico nervoso quando eu faço prova, então eu preciso pensar em uma estratégia para isso. Então, precisa desse apoio, do apoio técnico, para poder você ver tecnicamente quais são as suas fragilidades, quais são os seus pontos fortes e trabalhar em cima disso. E do apoio emocional, para você saber que, poxa, né, eu acredito em mim, mas tem alguém ali comigo, tem alguém ali que acredita em mim. Então, é isso, assim, não é fácil, mas é possível. Com certeza, você é a prova viva de que é possível e de que é possível em pouquíssimo tempo. Inclusive, vamos aqui colocar também alguns parâmetros importantes, tá? O Thiago passou em 3 meses, mas assim, não é normal passar em 3 meses, tá? Quem está escutando a gente, é bom também entender que certas coisas levam tempo e que, a depender de onde você partiu, talvez vai demorar um pouco mais de tempo, talvez demore um pouco menos, mas escutando tudo que o Thiago falou, eu acho que a grande palavra aí da preparação dele é humildade. Humildade de saber procurar ajuda e disciplina também, mas a humildade de saber procurar ajuda para conseguir compreender melhor o processo, e no momento que você compreende o processo, você consegue fazer um plano muito mais conciso para conseguir chegar naquele objetivo, né? Então, pessoal, encerramos por hoje o nosso episódio 2. Thiago, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado Thiagão, pelo muito convite, muito obrigado bom por voltar vir. aqui no B. Parabéns pela aprovação mais uma vez. Feliz de você estar aqui nessa cadeira, agora não como aluno, mas como entrevistado por uma grande conquista. E é isso. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. gente. Até a próxima. Próximo episódio.